pegar um rapé, né? Senão eu vou ficar... Já peguei. Ficar sem... Já peguei. Tá gravando? Tá gravando já. Pode tomar uma pitada para começar bem o assunto. Professor, queria pontuar uma coisa que eu acho que nem todo mundo que vai estar assistindo esse vídeo conhece o senhor. Não conhece suas obras, não conhece o trabalho do senhor. Para mim é uma honra estar aqui, saber que o professor usa os rapés Império, porque as obras do professor têm a minha idade de talvez 30, 40 anos, as mais conhecidas, né, professor? Deixa eu ver, o Legitimidade Monárquica do Brasil é de 89. Quantos livros o senhor tem publicado? O senhor tem a conta? São 60, 70, eu perdi um pouco 70 livros, quer dizer, um trabalho intelectual gigantesco, movido ao rapé aí nesses... Não é só o rapé. Só o rapé, mas foi um motor. E muita gente não conhece o trabalho do senhor, o que o senhor desenvolveu, mas às vezes a gente conversa com alguém que lê um livro do senhor. Sim. E uma coisa interessante da figura de escritor do senhor é que muitas vezes as suas obras se saem muito mais do que seu nome. Não sei, não sei dizer. Porque geralmente é o contrário, né? O senhor é muito humilde, assim, porque geralmente o escritor é o grande nome, né? E as obras dos seus livros, esses livros religiosos que o senhor escreveu, da Medalha Milagrosa, do Frei Galvão, são pequenos livros nesse sentido. Tiveram grandes tiragens. Que foram muito popularizados e ninguém imagina que o senhor aqui do interior de São Paulo... É que alguns estão com pseudônimo também, né? Exatamente. Aí o senhor complica a nossa vida. Muitos estão com pseudônimo de A. de França Andrade. É uma história muito engraçada esse França Andrade. Por quê? É uma história engraçada. O França Andrade era o sobrenome da minha avó. Minha avó, Maria Júlia de França Andrade, Alexandre pelo casamento. E eu, quando comecei a multiplicar o número de livros, eu vi que ficava no catálogo de uma editora, ficava mal ter praticamente, enfim, 50% da editora com o mesmo nome. Então eu comecei a usar um pseudônimo, pus esse, A. de França Andrade, e foram saindo vários livros. Agora, depois de algum tempo, aconteceu que aconteceram coisas engraçadas. Uma vez eu cheguei a ser, segundo consta num processo do qual eu vou falar daqui a pouco, acusado de plágio, porque eu citei num livro meu trechos de um livro meu, A. de França Andrade, e disseram que eu tinha plagiado A. de França Andrade. Depois aconteceu uma outra coisa muito engraçada também. Uma vez eu discuti com uma pessoa a respeito de uma situação histórica qualquer, e a pessoa disse, não, o senhor não tem razão, porque eu li um livro de uma pessoa que faz autoridade no assunto, um tal de A. de França Andrade, e ele está dizendo uma coisa diferente. Então, poxa coisas vida. Assim... E, professor, para mim estar aqui é uma alegria, uma honra e um privilégio, porque a obra do senhor teve seguramente grande influência em tudo isso que está aqui, porque os ideais, o que a gente conhece de história do Brasil, a boa visão da história do Brasil, do Império, eu devo às obras do senhor. Fico contente. Né? Então, só por isso valeria a pena ter feito essa obra. Então, poxa vida, obrigado. Então, tá aqui hoje para mim é um marco. Fala um pouco não só da história, né, em si do Brasil, mas também da história do Rapé Império do Brasil, que tem essas figuras. Tem figuras. Porque o senhor desmistifica muito daquilo, da má visão que as pessoas têm do Império. O senhor desmistifica muito daquilo, né, que hoje é tido como a história verdadeira, aquela coisa caricata. Então, assim, por que Império do Brasil? O senhor vai poder falar melhor até do que eu, essa época de glória do tabaco aqui no Brasil. No tempo do Império, o rapé era muito disseminado. E no segundo reinado de Dom Pedro II, está começando o que seria a hegemonia do charuto. O cigarro viria depois. Agora, havia na imprensa do tempo do Império
polêmicas muito engraçadas até, entre os partidários do rapé e os partidários do charuto. Ah, é? É. Então dizia-se, por exemplo, o seguinte, que o rapé era o uso do rapé era mais piedoso, porque se podia tomar rapé dentro da igreja, até durante a missa, não era irreverência nenhuma. Mas seria impensável acender um charuto dentro da igreja, o que é óbvio. Havia aquele livro do Vanderlei Pinho, Salões e Damas do Segundo Reinado. Ele tem as notas dele são muito boas, muito eruditas. Ele fala de toda uma polêmica que houve em versos entre os tomadores de rapé e os fumadores de charuto. Isso no Segundo Reinado. Que, querendo ou não, o fumador de charuto atrapalha todo mundo, né? Sim, num ambiente social. Sim. O charuto tem comparado com o cigarro, é um patamar muito acima. Mas o charuto incomoda, claro que incomoda. O charuto não é confortável para quem está do lado, sobretudo se não for fumante, deixa um cheiro forte, E uma coisa que eu sempre falo, professor, que no Império, o Brasil, enquanto colônia, não produzia rapé, produzia o pó do tabaco para exportação para Portugal. É no Império que começam a aparecer as primeiras fábricas. Não tinha me dado conta disso, mas é verdade. Na Bahia, depois vem para... Ali na região do Recôncavo, especialmente Cruz das Almas, né? Era o melhor rapé do Brasil, o melhor tabaco do Brasil, né? E o Brasil lançou tendências, eu estava vendo, as garrafinhas que existem na China, é porque o rapé do Brasil era vendido em garrafas. Ah, que curioso. E o nome desse rapé que era vendido em garrafa chamava Amostrinha. Amostrinha? Amostrinha. E até hoje, uma fábrica da Alemanha, a Bernard, ela tem na linha um rapé que chama Amostrinha. Que curioso, eu não sabia disso. E é uma fábrica que vende para o público alemão. Brasil. E essas garrafas, a gente só encontra, acho que até no museu no Brasil eu nunca vi. Ela tem o logo do Império, tal qual, mas na China, no Japão, que tem colecionadores, lá tem essas garrafas fechadas desse rapé brasileiro. Seria organizar um museu do rapé, Fernando. Seria organizar. O senhor já tem aqui uma boa parte da coleção depois pode das tabaqueiras, né? Que o senhor coleciona há tantos anos. Não coleciono, eu junto, é diferente de colecionar. É um gosto antigo, como o senhor disse, né? E ao passar da vida o senhor foi agregando coisas. Sim. É uma coisa muito... O rapé, ele espiritualiza. Depois outra coisa também, houve santos, grandes santos que foram aficionados do rapé. Isso é um grande agiógrafo, né? Por exemplo, o Papa São Pio X. O Papa São Pio X, quando jovem sacerdote, ele fumava charutos. Depois, quando ele foi feito bispo de Mantua, ele parou. Ele achou que a dignidade episcopal não condizia com o fumar charutos e parou de fumar. Mas manteve o hábito de tomar rapé, porque ele tinha enxaqueca. E o rapé, sendo vasodilatador, ele ajuda muito a passar dores de cabeça, ele tem esse efeito. E tem aquela história que eu mandei para o senhor, que ele chegou a usar rapé também para ajudar a controlar um pouco os impulsos nervosos, que ele era muito colérico, pelo que diz ali. Não, esse dado eu não sabia. Ele tinha assim, um gênio forte. Ele era colérico. Então, em determinado momento, ele falou, eu preciso do rapé para ajudar a me não segurar. Sabia que também para isso, mas o fato é que ele continuou a tomar o rapé a vida toda. E quando ele era papa, ele continuou a tomar rapé, mas ele tomava muito cuidado, porque a batina dele era branca e ele tomava muito cuidado para não sujar a batina com o rapé. E um médico da corte pontifícia um dia chegou para ele e disse, Santidade, Vossa Santidade precisa parar de tomar rapé. Aliás, eu já dizia isso para o seu antecessor, Leão XIII. E São Pio X tinha muito bom humor, virou-se para o padre, para o médico, e disse, doutor, com que idade morreu o meu antecessor? 93 anos, Santidade. Bom, eu estou apenas com 72. Quando eu estiver daqui a uns 20 anos, o senhor me lembre que eu vou tomar o seu conselho em consideração. E era um hábito
pessoas longevas, sim, né? Sim, sim. Não, o rapé tomado com moderação, tomado com aspirado, melhor dizendo, com... É que eu vi as médias antigas por semana de um tomador de rapé, Inglaterra e etc., eram, se eu não me engano, de 60 gramas por semana. Uma latinha dessa daqui, que tem 15 ou 10 gramas, as pessoas às vezes duram um mês. Sim. As pessoas ficam com medo, falam, não, antigamente a moderação do rapé era muito diferente, a gente toma muito menos rapé, apesar de tomarmos várias pitadinhas, do que era antigamente, que as pessoas tomavam. Marquês de Pombal... As tabaqueiras eram grandes, né, professor? Sim, enormes. As antigas eram enormes. E havia pessoas, mas aí já entra no desequilibrado. O Marquês de Pombal, na casa dele, tinha assim em cima dos móveis pires com montinhos de rapé. E quando ele passava, ele pegava aquilo e ia tomando em quantidade. Aí já é uma coisa desmedida. Eu tenho pesquisado sobre o Napoleão. É muito difícil achar nessas biografias, porque os livros não vão tratar. O Napoleão tomava rapé, o Marquês de Pombal. Então você tem fragmentos em determinadas biografias. E o Napoleão fala que ele exagerava muito, que ele comprava assim, quilos de rapé por mês. Aí eu fui pesquisar sobre isso, eu estava vendo que isso era algo mais folclórico dele. Dizem que ele tinha mania de dar rapé para as gazelas, lá que tinha um palácio dele que tinha os cervos, e ele ficava dando rapé para os bichos. Para ver os bichos pularem. E os bichos ficavam felizes. Ele oferecia rapé para os soldados, para os generais que serviam ele. Ele oferecia rapé... Ele não tomava tudo que comprava. Distribuía rapé. A gente, por exemplo, eu tenho uma que fica uma tabaqueira que fica no carro, outra que fica em casa. Imagina o imperador que tinha vários palácios. Então ele deixava várias tabaqueiras. Porque realmente é impossível usar tanto o rapé como dizem, né? E muitas vezes ele tinha o hábito só de pegar o rapé, que ele tinha um problema com odor, né? Ele era aficionado por uns odores. E ele pegava o rapé, sentia o cheiro e descartava. Sei, só para sentir aquele aroma. Sim. Consumia também, mas era muito menor. Muito menos do que se imaginar. Mas o São Pio X, depois, ele tomou rapé até morrer. Mas houve uma vez um fato muito engraçado, muito interessante. Ele foi, já Papa, foi visitá-lo um velho sacerdote que era missionário italiano, mas que era missionário na América Central. E que tinha conhecido São Pio X quando jovens, os dois. E ele sabia que o jovem padre Sarto, São Pio X, gostava de charuto. Então ele levou uma caixa de charutos muito bons, havanos, eram na época os melhores. Hoje, com o comunismo, caiu muito o nível dos charutos cubanos. Os charutos cubanos já foram os melhores do mundo. Hoje, apesar de toda a propaganda que a esquerda ainda faz dos charutos cubanos, existem outros considerados muito melhores ali em países próximos, República Dominicana, Costa Rica e vários outros países, Nicarágua mesmo, que também é comunista. Mas esse padre levou os charutos Havano para oferecer ao Papa. E quando levou na audiência, ele abriu e disse: Santidade, Vossa Santidade me daria o grande gosto de me deixar vê-lo saboreando esses charutos que são muito bons. E aí São Pio X disse: olha, meu caro, eu gostaria de atender o seu desejo, mas eu há muitos anos parei de fumar charuto. Ah, mas santidade, só um na minha frente, não me negue esse prazer, não me negue esse gosto. E insistiu tanto com o Papa São Pio X, que São Pio X disse: está bem, e acendeu um charuto, mas não fumou. Ficou com o charuto aceso, olhando, pôs na boca e tal. E o padre percebeu que ele não estava fumando, estava fingindo que estava fumando. E aí o padre deixou de insistir. E São Pio X falou, elogiou o aroma, elogiou isto e tal. Depois deixou apagar o charuto, deixou ali sobre a mesa. E quando acabou a audiência e o Papa se retirou, o padre pegou aquele resto de charuto que tinha estado na mão e nos lábios do Papa São Pio X e não tinha sido fumado por ele e guardou como relíquia. Olha só. Ele estava diante de um santo, né?